Há muitos mistérios acerca dos templários. O que vocês acham de hoje explorarmos juntos esses mistérios? Mistério, magia e muitas aventuras. É daqui a pouco, logo depois da vinheta. Não dá para falar sobre a Ordem Templária sem antes a gente mencionar sobre Salomão. Salomão teria sido então o primeiro templário, rei de Jerusalém, filósofo, mago, criou uma equipe de homens sábios a fim de conservar os estudos, os aprendizados, os ensinamentos do templo e guardar os seus tesouros. Essa equipe era composta por grão-mestre, mestres, companheiros e aprendizes. A partir dessa lenda, surgiu-se a ideia de que templários teriam ido então para a Escócia e fundado a franco-maçonaria. No decorrer do tempo, os templários eles adquiriram muitos conhecimentos espirituais, culturais, e esses conhecimentos fizeram com que eles se tornassem uma potência mundial, influenciando em todos os países. Durante a Idade Média, a força dos templários era tal que chegou a influenciar o destino de diversas potências, causando a inveja e a ganância em diversos reis. Filipe o Belo, rei da França, encontrando-se muito endividado por desastrosas guerras que havia empreendido, se encontrando com uma situação muito ruim e os seus tesouros reais à míngua, voltou seus olhos para as fortunas templárias. E, mancomunado com o Papa, ele arquitetou um plano para destruir a Ordem Templária e roubar os seus tesouros. Jacques de Molay, em 1314, teve a sua prisão e morte decretada. Porém, mesmo assim, com a destruição da Ordem, ela não teria sido extinta e teria se refugiado em diversos outros países, dando continuidade à sua filosofia, embora com outros nomes. A Ordem Templária, ela influenciou e esteve presente nos grandes acontecimentos da humanidade, inclusive no descobrimento das Américas, na Revolução Francesa, na independência de diversos povos e principalmente na descoberta de grandes inventos. No dia 18 de março de 1314, Paris amanheceu num estado nervoso muito grande. Jacques de Molay, o grão-mestre da Ordem dos Templários, ele iria para a fogueira. Sendo ele condenado à morte, pediu duas coisas: que atassem suas mãos junto ao peito, em posição de oração, e que estivesse voltado para a Catedral de Notre-Dame. No início, ele parou e olhou para os dois homens que o haviam condenado, o rei Filipe o Belo e o Papa Clemente. Então lhes rogou uma praga: antes que decorra 1 ano, eu vos convoco a parecer perante o tribunal de Deus. Malditos sejam. E depois disso calou-se. E assim ele foi queimado vivo, e as chamas que consumiram de Molay terminaram também com uma época na qual o grão-mestre ele passou a ser o derradeiro símbolo das grandes sociedades secretas da Idade Média. Nenhuma sociedade foi tão poderosa quanto a Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo do Templo de Salomão, nome completo dos Templários. Enquanto o clero e a nobreza se engalfinhavam numa luta pelo poder, os Templários, sem dever obediência senão ao Papa, desfrutavam então de uma independência, por assim dizer. A ordem ela foi fundada em Jerusalém no ano de 1119. Seu propósito era dar proteção aos peregrinos cristãos na Terra Santa. A cidade ela tinha sido conquistada pelos cruzados em 1099, mas até lá ela continuava sendo um grande problema, porque era praticamente uma ilha cercada
por muçulmanos por todos os lados. A solução, então, proposta pelo cavaleiro francês Hugues de Payens, agradou ao rei de Jerusalém, Balduíno II, a criar uma força militar subordinada à igreja. A ideia era inédita. Então, existiam monges de um lado e cavaleiros de outro. Payens inventou uma nova figura, a do monge guerreiro. O exército seria formado por frades bons de espada e que fariam, além dos votos de pobreza, castidade e obediência, um quarto juramento, o de defender os lugares sagrados da cristandade e, se necessário for, liquidar todos aqueles que fossem infiéis. Balduíno alojou-os no local onde fora outrora construído o mítico Templo de Salomão, o Acre. Daí o nome do grupo Templários. Em 1129, a ordem recebeu a aprovação do Papa no Concílio de Troyes, e em 1139 veio a consagração definitiva numa nova bula papal que isentava os templários da obediência às leis locais. Eles ficariam submetidos dali em diante somente ao sumo pontífice. Os cavaleiros templários, eles admitiam excomungados em suas igrejas, o que causava um certo desconforto, porque era entendido como uma blasfêmia para a mentalidade religiosa da época. Apesar da bravura reconhecida, os templários muitas vezes foram censurados pelo seu orgulho e pela sua arrogância. Os cavaleiros do templo também eram proibidos de se confessar a outros que não fossem os capelães templários. Igualmente, o livro da regra, que teria sido escrito por ninguém mais, ninguém menos que São Bernardo de Claraval, era restrito ao alto escalão da ordem. Outros tinham que saber decor, e era uma forma de preservá-la caso caísse em mãos erradas. Porém, entre cochichos e aquilo que se especulava, que a regra ela continha artigos secretos cifrados, cuja interpretação dava posse de conhecimentos esotéricos como fonte da juventude, transmutação de metais e outras coisas mais. Com o crescimento da ordem, os templários não pararam mais de receber doações e em pouco tempo estavam administrando uma gigantesca fortuna espalhada por toda a Europa, que era composta por peças de ouro, prata, castelos, fortalezas, moinhos, pastos, terras aráveis e tudo mais. O grupo emitia cartas de crédito, ou seja, o peregrino à Terra Santa depositava uma determinada soma na Europa que poderia ser resgatada quando chegasse a Jerusalém. Isto evitaria o roubo nas estradas. E o Templo de Londres, também chamado de precursor medieval do Banco da Inglaterra, esteve à testa de todas essas negociações. Isso também fez crescer os olhos de muitos novos adeptos. Perguntava-se também se os cavaleiros teriam cedido às ambições terrenas. Quando os templários seguraram as pontas na Palestina, todos fizeram vista grossa aos seus desmandos. Porém, quando o jogo na Terra Santa virou e os muçulmanos gradualmente reconquistaram a região, o processo acabou culminando na expulsão dos cristãos do solo sagrado em 1303. Assim, a animosidade contra a ordem explodiu. A expulsão foi particularmente séria para os templários, cujo prestígio e função se identificavam exatamente com a defesa dos lugares da vida, morte e ressurreição de Cristo. A ressaca pela perda da Terra Santa não foi o fundo do poço. A aliança com o Papa, que se mostrava tão útil desde o século XII, revelou-se uma faca de dois gumes. No dia 13 de outubro de 1307, uma operação sigilosa da guarda de Filipe deteve e encarcerou boa parte dos templários da França. As acusações eram pesadas e seguiam os moldes dos processos inquisitoriais daquela época: rejeição da cruz de Jesus Cristo, beijos obscenos, sodomia e idolatria ao diabo. A tortura foi legitimada pelo rei
e os interrogatórios eram brutais. O cavaleiro Bernardo Vado, por exemplo, teve os pés tão queimados que seus ossos acabaram expostos. Em março de 1312, no Concílio de Vienne, o Papa extinguiu a ordem. A pá de cal foi a execução de Jacques de Molay, o último grão-mestre dos Templários. Os monges guerreiros que sobreviveram se mantiveram fiéis à Igreja, vivendo no anonimato. Um detalhe curioso e mórbido, que a praga rogada por Jacques pegou Clemente e morreu 42 dias depois de Jacques de Molay. E Filipe bateu as botas em 29 de novembro daquele mesmo ano. Terminava assim a história dos Cavaleiros de Cristo. Será que mesmo terminava? Bem, ainda não. Depois da Blitz dos Templários, engendradas por Filipe o Belo, alguns frades teriam reconstruído secretamente a ordem, e dezenas de sociedades secretas posteriores seriam filhotes do movimento. Será que isso é verdade? Quando eles fizeram esta pergunta aos historiadores, ele apenas sorriu e disse: os templários sempre estão por trás de tudo. E estou lendo as histórias mais fantásticas envolvendo os templários, a conquista do Santo Grau, a arca perdida da aliança, onde os templários supostamente teriam escavado o Templo de Salomão e a encontrado, e finalmente o tesouro, juntamente com os manuscritos do Mar Morto. E a sexta-feira 13 era a crença de que era um dia de azar, porque teria surgido em 13 de outubro de 1307, data que ocorreu a prisão dos templários na França. No processo movido contra a Ordem do Templo, foi muito comentada a existência de um certo ídolo ao qual seria atribuído poderes sobre-humanos. Esse ídolo, com os quais os gnósticos representavam o Deus eterno ou o grande todo, tinha uma cabeça barbuda. E foi por isso que os leigos e inimigos de má fé da ordem acusaram então os templários de adorarem a cabeça de um bode. É claro que eles ignoravam que, desde os princípios mais remotos, a barba era um símbolo de sabedoria e não tinha nada a ver com isso. Por outro lado, também era muito comum os templários colocarem os crânios dos mestres da ordem numa redoma de cristal e raiarem com raios de prata e raios de ouro. Segundo reza a lenda, eles teriam encontrado a ossada de São João Batista. E esse crânio de São João Batista, uma vez colocado nessa redoma de cristal, com os raios de prata e de ouro, tinha um certo poder especial. Em vários templos da ordem, foram encontrados diversos signos, emblemas inseridos e figuras esculpidas de caracteres geométricos e esotéricos. O templo mais famoso da ordem tinha as paredes e as colunas decoradas com vários símbolos gnósticos, entre eles o esquadro, o compasso, a régua, a esfera celeste, o pentagrama, o candelabro e muitos outros. Num desses templos também era encontrada a figura da deusa Ísis, completamente desnuda. Numa das mãos ela sustentava o disco solar e na outra o crescente da lua. Seus pés tinham uma caveira e um pentagrama e uma estrela de 6 pontas, representando o sistema planetário e as sucessivas purificações da alma através das 7 esferas celestes. No que tange ao Bafomé, quando Clemente V ele tomou conhecimento das declarações contidas na Inquisição aos prisioneiros templários, a atitude dele mudou drasticamente. De defensor da ordem, ele tornou um dos acusadores, e até hoje não se sabe bem a razão dessa atitude. Buscaremos esclarecer que parte das suas razões talvez seria que a Santa Sé ela se encontrava por acordo entre Clemente V e Filipe IV, no qual estava encravado em território francês, mais precisamente em Avignon, e por essa razão eles se encontravam reféns de uma situação, e por isso mesmo tiveram que concordar
com o Felipe o Belo. Bom, é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. E se gostaram, por favor, deixe um like aí. E você que ainda não assinou o nosso canal, por favor, assine aí, deixe seus comentários e acione a sinetinha para recebimento de novas publicações. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!